problema se complica quando as forças apontam em direções diferentes, porque aí a gente vai ser obrigado a somar vetores que não têm a mesma direção. Então, eu poderia ter essa situação aqui, ó. Aqui está o tijolo, eu já falei do chumbinho do Marcelo, agora tem o tijolo do Marcelo. Aqui está o tijolo do Marcelo e tem duas cordinhas, né, aqui para eu puxar, tá bom? O tijolo está em equilíbrio, tá certo? Quais são as forças que agem sobre o tijolo? O peso. Pensamos na força de ação à distância, atração gravitacional, o peso. Aponta para onde o peso? Para baixo. O que mais? Tração. Agora tem dois cabos segurando o peso, tá certo? Vamos desenhar as forças que atuam sobre o tijolo. A primeira coisa que eu faço é desenhar o tijolo. Adivinha como é que vai ser o tijolo? Aqui. O peso do tijolo. Aqui está o peso do tijolo. E agora, o que mais que eu tenho que desenhar aqui? Isso, porque o tijolo está em contato com dois cabos. Não é verdade? Está em contato com dois cabos, tem que ter duas forças de contato. A gracinha dessas forças de contato, que são chamadas de tração nesse caso, é que a tração sempre aponta na direção do fio que está exercendo a tração. Então eu vou chamar isso aqui de tração da esquerda, isso aqui tração da direita. Será que essas duas são iguais? Mude o ângulo que essas trações fazem com a vertical e diga pra gente o que você está percebendo. Que fica mais em direção da gravitacional, ela tende a aplicar mais força do que essa. Quando ele colocava os cabos em situação simétrica, foi isso que ele viu logo de cara, o que ele via é que a força que ele tinha que fazer nos dois lados era a mesma. Mas à medida que ele mudava esse ângulo, ele percebeu que o cabo cuja direção estava mais próxima da vertical, e veja que a vertical é definida exatamente pela direção da força de atração gravitacional. É isso que é a vertical, não é? Aqui eu desenhei essa primeira figura tentando fazer com que esses dois ângulos fossem iguais. Mas se esses dois ângulos forem iguais, a gente já viu, quer dizer, a gente viu pela experiência que esses dois caras têm que ser iguais também. Agora, poderia estar acontecendo uma coisa assim, à luz da experiência que agora fizemos, né? Você podia ter um cabo assim e outro assado. E aí, o seu colega percebeu que o cabo mais próximo da vertical tinha que fazer uma força maior. Isso ele percebeu. Agora, a gente precisa ver se a gente consegue descobrir uma maneira da gente somar vetores para que a gente possa resolver problemas de equilíbrio com forças em orientações diversas. Tá? E para a gente fazer isso, a gente pode brincar com esses dois dinamômetros aqui, ó. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos puxar essa molinha com com as outras duas molas, fazendo assim um ângulo reto entre as duas, né, e puxando até que essa bolinha chegue, vamos ver aonde, vamos ver, deixa ela sempre reta, tá? Mas faz assim, de maneira que você possa ler o que está marcando aqui, até que fique no 3. Tá 3 aí? Olha onde é que a molinha chegou, tá vendo? A pontinha dela está perto desse ponto preto aqui. Qual é a força que está sendo feita pela sua mola? 3 newtons. A força que está sendo feita pela minha mola também é 3 newtons. Tá certo? Então, essas duas aqui estão juntas, puxando essa mola de cima. Essa mola de cima, ela se esticou, né, para ficar em equilíbrio sob a ação dessas duas forças. Vamos diminuir um pouquinho para o 2, senão a gente não vai ver isso melhor. Vai até o 2. Mesma coisa. Então aqui eu estou marcando com o meu dedo onde é que a mola chegou. Tá vendo? Então 2 mais 2. Será que 2 mais 2 dá 4? Marcelo fez um transferidor de ângulos retos. Está vendo? Isso aqui é um ângulo reto. Será que ele está fazendo um ângulo reto entre as duas molas? Vamos fazer com que o ângulo entre elas seja 90 graus. Então mexe assim um pouquinho para cima. Não, assim, ó. Para que o ângulo aqui dê 90. Vamos ver quanto é que é a soma de 2 com 2. Perceba que
essa mola está sujeita à ação de 3 forças, das 2 forças das molas que nós estamos segurando e da força para cima, a força elástica. Tá legal? Sob a ação dessas 3, ela está em equilíbrio. Isso quer dizer que a soma das 3 tem que dar 0. Me acompanha? Isso quer dizer que se eu somar essas duas aqui, a soma dessas duas tem que ser igual à força para cima, que a mola tá fazendo. Verdade? Agora vamos ver quanto vale essa força. Para isso, eu vou deixar você sozinha. Larguei isso aqui. Agora faz... Vem para cá, bota a sua mola na vertical. Tá? E estique ela até que a extremidade dessa bola esteja no meu dedo. Vai lá, pode esticar. Agora você está agindo sozinha. Foi demais, esticou demais. Aí, mais ou menos. Quanto é que está marcando a sua mola? Você puxou demais. Aí. 3 newtons e meio. Está demais ainda. Bom, mas tudo bem. O importante é você perceber que aqui, ó, quando ela ficou sozinha, a força que ela está fazendo não é 4. 2 com 2, a soma não dá 4. Dá menos do que 4. Alguém está surpreso com isso? Eu somo 2 forças cujo módulo é 2 e o resultado não dá 4. Dá menos do que 4. Como é que eu somo 2 vetores? Como é que eu somo este vetor com este? É assim, ó. A partir de um ponto, eu desenho um deles. Vou desenhar, por exemplo, esse aqui que é o TE. Tá? Começo nesse ponto e desenho o vetor TE. Desenhar o vetor TE significa desenhar um segmento de reta que tem a mesma direção e sentido que esse e o mesmo tamanho. Tá legal? Aonde esse vetor terminou, eu desenho outro, que é o TD. A partir de onde esse terminou. Então, aqui está o outro vetor. A soma desses 2 vetores é obtida ligando-se o início do primeiro ao fim do último. Aqui está a soma dos 2. Isso aqui é TE somado com TD. Você vê que a soma desses 2 vetores, né, ela é um lado de um triângulo. Esse triângulo é formado pelas forças que eu estou somando, TE e TD, e pelo resultado da soma. Acontece que você sabe da geometria elementar que o lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros 2, não é verdade? Então, ó, TE e TD, no nosso exemplo, cada um valia 2 newtons, a soma dos 2 é alguma coisa que é menor do que 2 mais 2, é menor do que 4. Como é que a soma de 2 vetores de mesmo módulo pode dar 0? Quero somar 2 vetores de mesmo módulo e quero que a soma dos 2 seja 0. Como é que esses 2 vetores têm que ser? Mais alto, mais alto. Mesma direção e sentido oposto. Exatamente esta situação aqui. Você quer ver como isso aqui obedece lá à minha regra de soma? Eu primeiro desenho um deles. Por exemplo, o vetor P. Desenhei o vetor P. Aonde o vetor P terminou, começa o vetor E. Então, a partir daqui, eu desenho o vetor E. Só que o vetor E é para cima, não é? Então, aqui está o vetor E. Eles têm o mesmo tamanho, não é? Então, aqui está em amarelo o vetor E. Ligue o início do primeiro ao fim do último. Mas eles coincidem. O início do primeiro coincide com o fim do último. Então, esse é o vetor nulo. Tá certo? Então, E somado com P deu 0. Eu posso somar 2 vetores de qualquer módulo. Se eles tiverem o mesmo módulo, direção igual e sentidos opostos, a soma dos 2 vai dar 0. Como é que os 2 vetores têm que ser? No nosso caso lá, né, cada um com módulo 2 newtons, para que a soma tenha 4 newtons, eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido, porque nesse caso, olha só, se eu tenho 2 vetores com a mesma direção e sentido, eu desenho aqui o primeiro, aonde o primeiro terminou, eu desenho o segundo, e depois eu ligo o início do primeiro ao final do último. Aqui está a soma desses 2 vetores. Então, se esse aqui era o vetor A e esse o vetor B, em amarelo você tem o vetor A mais B, e neste caso, o tamanho do vetor soma é de fato a soma dos 2 tamanhos. Então, era isso que eu estava querendo lhe mostrar, que a soma de 2 vetores pode valer, 2 vetores iguais, mesmo módulo, pode valer qualquer coisa, desde 0 até a soma dos módulos. Então,
Então, o módulo da soma está sempre compreendido entre 0 e a soma dos módulos. Tá certo?